gente? Tudo bem? Bom, nós estamos mais uma vez nesse grupo de oração. E é uma alegria muito grande sentir essa presença de um Deus que cura, que liberta, que abraça, que consola, não é verdade? E para quem ainda não me conhece, meu nome é Laide Humberto, casada com Humberto há 34 anos, temos 3 filhas lindas e hoje mais uma vez nós estamos reunidos em nome de Jesus, porque é maravilhoso quando o Senhor nos chama e nós dizemos sim, nós respondemos com o nosso sim. Porque sempre tem um chamado. O primeiro chamado de Deus para nós foi a vida, né? E Ele nos chama sem cessar para essa vida abundante que Ele quer nos dar. E, gente, o Pai sonhou conosco muito antes dos nossos pais biológicos pensarem em nós. Nós viemos de um Pai bondoso demais, de um Pai maravilhoso, de um Pai que tudo criou, que tudo fez com o poder da sua palavra. Às vezes tem gente aqui que pode até pensar assim, eu vim por acaso, eu nasci de um acidente. Vocês já ouviram algumas coisas assim? Eu escapuli. Fui escapulida, né? Mas por mais que os seus pais talvez não estivessem preparados para ter você, talvez você tenha até escutado, não era hora desse menino nascer, né? O Pai do céu sabia a hora certa de você vir. O Pai do céu desejou, sonhou com você. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui hoje também, amém? E esse Pai, de onde tudo procede, Ele nos deu uma coisa melhor ainda do que a nossa vida. A maior bênção que o Pai poderia dar para nós foi o seu próprio Filho, Jesus. E esse Filho veio para quê? Para nos salvar, para nos curar, nos libertar das garras do inimigo, porque a gente era sequestrado, né, pelo inimigo. E Ele pagou o preço do resgate, e esse resgate foi a própria vida. E esse Jesus mesmo disse na palavra que Ele é o único mediador entre o Pai e nós. Ele disse na sua palavra que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele disse que Ele é a porta por onde nós vamos entrar para ir para o céu. Não existe outra porta. Jesus é a única porta que nos conduz ao Pai. O único caminho, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é esse mediador. E quando Ele foi embora para o céu, quando Ele voltou, Ele ainda disse para os apóstolos, não vos deixareis órfãos. Eu vou enviar da parte do Pai, de novo da parte do Pai, um outro paráclito. O que é paráclito? Um outro defensor, um outro advogado, um outro intercessor. Por isso, nós sabemos que Jesus é o grande intercessor que nós temos diante do Pai. Só que aí, nós temos também uma intercessora junto a Jesus. Né? Se Jesus é o único mediador entre o Pai e nós, entre nós e Jesus, existe Maria, que é a nossa intercessora, que é a medianeira de todas as graças. Porque, vejam bem, nós poderíamos, vamos supor que o Nelson quer ir subir, eu sempre pego o Nelson, né, tadinho? O Nelson quer ir lá no 10º andar de um edifício. Ele tem 2 opções. Ou ele pode ir pela escada, ou ele pode ir pelo elevador. O que vocês acham que é melhor para ele? De rapel também da paz, tem uma rapel. Isso é um bonito. Eu só sei o mais prático. Qual vocês acham que ele vai preferir ir lá no elevador? Por quê? Ele vai chegar mais rápido. Pela escada ele chega também, chega.
Mas, ai do Nelson, eu subo 3 lances, esse lance de escada que tem aqui, a gente chega com meio metro ali para fora e com as pernas morrendo de dor. Imagina que eu subi 10 andares de escada. Então, Nossa Senhora é esse elevador que nos leva mais depressa a Jesus. Padre Jonas da Canção Nova, Monsenhor Jonas, fala que Nossa Senhora é o atalho que nós temos para chegar mais depressa a Jesus. E é ela nossa intercessora. E eu quero falar sobre ela hoje um pouquinho, mas principalmente sobre uma palavra que ela disse. Fazei o que ele vos disser. E ele quem? Jesus. Peraí, gente. Esse trem está enroscando. Então, nós temos essa mãe que é a nossa intercessora. E eu convido você agora a abrir a palavra lá em João. Evangelho de São João, página 1385. Lá aí. Pode começar a dar brinde para quem conseguir achar sem falar a página, né? É mesmo? Olha, gente, ó. Aprendam a mexer na Bíblia que o Nelson prometemos brinde aqui, ó. É o Nelson prometeu. Amém, gente? Ô socorro. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala socorro. Então, é muito fácil o Evangelho de São João. É o quarto evangelista. Bom, então vamos continuar. Capítulo 2. Conhecidíssimo de todos nós esse evangelho, não é? As bodas de Caná. Vamos ler? 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Para a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, essa situação surgiu num evento alegre que ia ser arruinado. Né? Naquele tempo, o vinho para os judeus, como diz o Padre Léo, é como se fosse um cafezinho para o mineiro. Toda vez que você vai na casa do mineiro, você tem que tomar um cafezinho, né? E o Padre Léo até falou assim: se a pessoa não aceita, você também que vem, então. Né? Não quer nem um café da gente? Por que vem, então? Então, o vinho, naquele tempo, simbolizava alegria, simbolizava tudo de bom, né? Algo mais. Então, para aquela família, aqueles noivos que estavam começando a sua vida matrimonial, né? Dia do seu casamento, que humilhação que ia ser, né? Que lágrimas, escândalos. Né? O povo já pensou aqueles noivos serem lembrados com aqueles cujo vinho faltou na festa. E você ia contar: nossa, faltou vinho, porque para eles era importante. Eu nunca esqueci uma vez que eu ouvi uma pregação, o Monsenhor Jonas falando, que a festa de casamento lá durava uma semana. Então era o ir e vir, né? A pessoa ia e voltava para casa
voltava para celebrar aquele casamento, faltava vinho. Se faltasse vinho, faltava tudo. Faltava alegria. E Maria, como sempre, muito atenta, ela percebeu a dificuldade daquela família, né, que não tinha mais vinho para os convidados. O que ela fez? Ela foi até Jesus, ela sabia quem podia resolver aquele problema. Só que, eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre fiquei intrigada com essa resposta que Jesus deu para ela. E como eu ia pregar agora, eu pesquisei até que eu entendi. Jesus fala assim, às vezes até a gente pensa assim, parece que foi até meio grosseiro, né, desrespeitoso com a mãe dele, mas de modo algum Jesus foi desrespeitoso nem grosseiro com a mãe. Porque, gente, os judeus levavam tão a sério a questão dos mandamentos, principalmente honrar pai e mãe, muito mais do que nós no nosso tempo agora. Os judeus levavam tão a sério isso. Então, o próprio Jesus, o próprio mestre, o próprio Filho de Deus ia desrespeitar a mãe? Não. Só que era uma figura de linguagem para eles lá. Porque na nossa Bíblia está, mulher, isso compete a nós, mas tem outras traduções que está escrito assim, ó, que há entre mim e ti, mulher. Então essas expressões, né, significavam um não, né, um não dirigido a quem veio fazer algum pedido, ou então simbolizava também uma opinião diferente do que aquela pessoa tinha. Né? Então, era um modo de falar, um contexto linguístico, de idioma deles lá. Então, de forma alguma, ele foi desrespeitoso. Mas ele respondeu por quê? A minha hora ainda não chegou. Essa hora de Jesus, né, primeiro quando Maria disse, eles não têm mais vinho, ela não foi lá simplesmente comunicar esse fato. Né? Não foi lá fazer uma fofoquinha, ela foi lá esperando que Jesus pudesse fazer alguma coisa. E quando ele diz, a minha hora ainda não chegou, porque a hora de Jesus foi prefixada pelo Pai desde muitos séculos. Ele tinha a hora para quê? Para manifestar a glória dele. E Jesus falou que não era hora ainda dele manifestar a glória. E eu fico imaginando, eu fico pensando que a intimidade de Jesus com Nossa Senhora era tanta, mas tanta, que eles já deviam ter conversado sobre essa hora, a hora do Pai, na vida de Jesus. Né? Era um assunto muito bem conversado e bem entendido entre eles. Aí agora eu vou usar a minha imaginação. Eu queria que vocês usassem de vocês também. Maria, vocês viram que foram só 3 frases? Filho, eles já não têm mais vinho. Mulher, isso compete a nós, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou, foram 3 frases. Então, a nossa imaginação nos leva a pensar que como olhar, porque eles eram tão íntimos, tão amorosos um com o outro, que o olhar de Maria, só com o olhar de Maria, ela intercedeu por aqueles noivos. Aí eu fico pensando, né? Vamos imaginar o olhar de Nossa Senhora, um diálogo mais ou menos assim. Jesus, meu filho, eles não têm mais vinho, né? Ela falou isso, né? Quando ele respondeu, minha hora ainda não chegou, com certeza Maria deve ter olhado para Jesus com aquele olhar de intercessora que ela tem. Com o olhar. Olha o que pode ter sido dito com o olhar. Mas meu filho, os noivos, nossos amigos tão queridos vão passar vergonha. Você já pensou eles começarem a vida de casado, passa vergonha, meu filho, você pode fazer alguma coisa. Ele, mãe, a minha hora não chegou. Com o olhar. Mas filho, você pode. Foi para isso que você veio. E ele, mãe, né? Você já viu quando a gente pede uma coisa, o filho pede, a gente fala o nome, mãe, né? Então, isso é a minha imaginação, viu, gente? Quando ele deve ter, ela fixou o olhar nele, mãe, e ela com o olhar, ela falou assim, eu vou conversar com os serventes. Eles vão fazer tudo que você falar. E ó, eu tive que arrepiar quando eu imagino essa cena. E foi lá conversar com os serventes e falou o quê? Fazei o que ele vos disser. Porque a confiança dessa mãe foi tão grande que Jesus não resistiu àquele olhar de intercessão. E com certeza, Maria está atenta à vida de cada um de nós.
às nossas necessidades, quando falta o vinho da saúde, quando falta o vinho de um bom relacionamento familiar, quando falta o vinho do dinheiro, de uma situação financeira melhor, o vinho do estudo, o vinho de harmonia na família. Então, eu fico imaginando isso, porque Nossa Senhora foi uma mãe atenta, ela era apenas uma convidada. Mas imagine, eu acho que eu, por exemplo, se eu for convidada para uma festa, eu não vou dar dispensa olhar o que está faltando, não. Com certeza, Nossa Senhora era muito íntima, né, daquela família. E às vezes, até um exemplo para nós. Aqueles noivos deviam ser muito amigos de Nossa Senhora, e nos convido também a ser muito amigos de Nossa Senhora também, para que ela esteja atenta, para que ela possa levar cada dia ao filho dela as nossas necessidades. Então, quando a gente imagina esse diálogo, que Maria foi lá conversar com os serventes, será que nós já paramos para pensar nisso? A hora de Jesus, fixada pelo Pai, desde muitos anos antes, desde todos os séculos, foi antecipada pela intercessão de Nossa Senhora. Olha o poder de intercessão dessa mulher. Né? Então, ao fazer Jesus saber desse problema da falta do vinho, Maria tinha certeza que ele ia antecipar essa hora, para não deixar aqueles noivos passarem pela vergonha. Então, aqui, esse evangelho simboliza o papel de intercessora que Nossa Senhora tem. São Bernardo se referia a Nossa Senhora como a onipotência suplicante. O que é onipotência? Só Deus é onipotente, todo-poderoso. Mas Maria, com a intercessão dela, ela conseguia qualquer coisa para o filho dela. Vocês já repararam? Eu não sei na casa de vocês, mas quando eu era mocinha, poucos anos atrás, né? Quando eu queria alguma coisa, a gente não ia direto no papai, nem eu, nem meus outros irmãos, nem meus irmãos. A gente não ia direto no papai porque ele era bravo. Mas a gente, mãe, pede papai pra gente ir naquela festa. Aí a mamãe ia lá, conversava com o papai e tal, com jeitinho, deixava, ia e deixava. E lá em casa também é a mesma coisa com as nossas filhas. Quantas vezes elas não vão direto no pai? Não que ele seja tão bravo, né? Não que ele seja tão bravo. Mas por quê? Parece que a confiança que os filhos têm na mãe é maior. Aquela intimidade que mãe e filho têm, na verdade. Gente, ela chega a mãe, ai mãe, pede papai quando elas eram mais novinhas, agora elas não pedem mais, elas vão, né? Já são adultas. Mas quando elas estavam já começando a sair, mãe, pede papai pra gente ir naquela festa, ai, que vai do Réveillon lá no Caiçaras, ai, vocês estão muito novos. Não, mãe, pede papai, e a gente, ai, bem, vamos deixar, ele não pode segurar e tal. Aquela coisa, né? De mãe. Então, com Maria foi a mesma coisa. Ela foi pedir. E ele falou que não era a hora. Agora, a gente fica pensando, Jesus falou não. De repente ele foi e fez? Não parece estranho? Né? Mas por que ele mudou de ideia? Eu não sei. João aqui no evangelho dele não falou sobre isso. Primeiro que, quando a gente voltar um pouquinho nessa hora de Jesus, a gente pode ler os evangelhos. Eu não sei, João também, mais na frente, fala assim, que os judeus tentaram pôr as mãos em Jesus várias vezes, mas não conseguiram. Lá fala assim, porque ainda não era a sua hora. E Jesus sabia que não era a hora dele. E quando surgiu a hora de Deus, para ele ser glorificado, Jesus obedeceu e foi. Né? Tanto é que tem uma passagem que ele fala, vê se eu acho aqui, em João 8:20, né, lá fala assim, João 7:30, os judeus procuravam prendê-lo, mas ninguém conseguiu pôr as mãos nele, porque sua hora ainda não tinha chegado. Mas lá em João 12, 23 e 27, ele reconhece a hora e obedece, porque aí naquela hora, ele mesmo falou que ele ia ser entregue nas mãos dos judeus e ia morrer, para a glória do Senhor. Então, quando aconteceu isso, Jesus sabia que não era a hora dele, mas por causa do pedido da mãe,
ele pôde fazer isso, né? Agora, outra coisa, gente, que sempre me deixou intrigada também nessa passagem. Por que Jesus não chama Nossa Senhora de mãe, mas de mulher? Aí eu fui atrás, pesquisei também. Eu já tinha ouvido a explicação, mas a cabecinha aqui depois dos 20 já não guarda muita coisa. Fala pouco, Fernando, tem 20 minutos. Foi dos 20, claro, foi dos 20 mesmo. Então, uma vez eu ouvi essa explicação e não consegui guardar. E 2 vezes Jesus chama Nossa Senhora de mulher. Aos pés da cruz também ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Não é isso? Entregando a humanidade na pessoa de João, para que Maria assumisse a maternidade. Então, Jesus também não estava sendo rude nem grosseiro quando ele chamou ela de mulher. Não é falta de respeito. Jesus chama a sua mãe de mulher de propósito, com o intuito de mostrar que ela faz o papel da nova Eva. Lá em Gênesis, eu não vou abrir não, porque vai gastar muito tempo. O Senhor falou assim, quando Eva pecou, Adão e Eva pecaram, o Senhor Deus falou assim, porém, falou para a serpente e para a mulher, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando ele falou mulher, ele estava designando que Maria é a nova Eva. Se pela primeira mulher, Eva, entrou o pecado, entrou a desobediência no mundo, pela segunda Eva, Maria, a mulher revestida de sol, entrou a obediência, entrou a salvação, porque ela trouxe Jesus. E, gente, a primeira mulher colheu o fruto proibido, o fruto da árvore. E a redenção aconteceu porque a segunda mulher, Maria, tinha o fruto da vida no seu ventre, que era Jesus. A segunda Eva triunfa por quê? Porque foi humilde e disse simplesmente, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A outra Eva foi desobediente. A nova Eva, Maria, foi obediente, foi humilde, foi completamente entregue nas mãos do Senhor. Então, chamar Maria de mulher é uma forma bíblica de confirmar que ela é escolhida por Deus para esmagar Satanás. Ela é a mãe de todos nós, em substituição a Eva. Então, depois de realizar esse milagre da transformação da água em vinho, nós podemos ver aí, vocês estão com a Bíblia aberta ainda, se não tiver não precisa abrir não, eu mesmo leio aqui. Como é que terminou em o versículo 11? Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Então, o maior objetivo desse milagre foi manifestar a glória do Senhor. Claro que foi fazer o bem para aquela família, mas foi manifestar a glória de Deus e para que os discípulos crescem nele. Porque a partir daí, os discípulos viram muitos milagres mais. Os discípulos puderam experimentar o poder daquele homem que era filho de Deus. Puderam acreditar que ele era o Messias esperado. Então, nós podemos também, com isso, concluir que a gente pode ver na Bíblia que o reino dos céus é representado muitas vezes pelas núpcias do Cordeiro, pelas núpcias. Tudo começava com núpcias, com casamento, mostrando que Jesus é o noivo e nós, igreja, somos a noiva. Deu para entender? Eu sou igreja, você é igreja, cada um de nós é igreja. Tem igreja templo, mas nós somos igreja e nós somos a noiva para esperar esse noivo que vem, né? Então, para encerrar, nós podemos comparar a nossa vida cristã a uma festa de casamento. Vida com Deus é isso, é sempre festa, é banquete, é alegria. Quando a gente não está aqui, não é essa alegria. Quando a gente não vem à missa, não é alegria completa no nosso coração, porque é vida com Deus, na nossa oração pessoal, quando nós experimentamos a presença de Deus,
somos convidados a fornecer, a servir para os nossos irmãos que fazem parte da nossa vida um vinho bom, um vinho gostoso. Que vinho é esse? Alegria, paciência, bondade, compreensão, fidelidade, amor, afeto e por aí vai. É o vinho bom que nós temos que oferecer. Mas, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa história de vida, por causa de tanto problema, às vezes financeiro, desemprego, doença, o que a gente oferece para os nossos irmãos? Água amarga, água de mau exemplo, de egoísmo, de mau humor, de impaciência, de tristeza, raiva, fofoca, mentira, e aí por aí vai. São águas amargas que às vezes nós oferecemos para os nossos irmãos. Então, como Maria e Jesus estavam presentes naquela festa, nós precisamos convidar Jesus e Maria para participar sempre da nossa festa, que é a nossa vida. E fazer como Maria disse para aqueles serventes: fazei o que ele vos disser. E o que nós precisamos fazer mais? Você pode perguntar. Jesus já respondeu isso na palavra, né? Que a gente precisa permanecer em sua palavra. Se a gente permanecer na palavra, nós só temos vinho bom para oferecer para os nossos irmãos. E tudo isso, se a gente fizer o que ele nos disser, como aqueles serventes fizeram. Vocês acham que foi fácil aqueles serventes carregarem em torno de 500 litros de água? Foi trabalhoso, mas eles obedeceram e lutaram. Então, para nós também não é fácil. Para nós também não é fácil a gente servir vinho sempre bom. Não é fácil a gente fazer só o bem, a gente amar todo mundo, perdoar todo mundo. É preciso esforço da nossa parte, é preciso obediência, é preciso que Jesus e Maria estejam presentes cada dia na nossa vida, para que o vinho se torne sempre novo, para que tudo vá se renovando na nossa vida. Mas fiquem com essa palavra: fazei o que ele vos disser. Porque se a gente fizer, nós veremos o milagre acontecer de novo e de novo na vida de cada um de nós. Deu para entender, gente? Então é fazer o que Jesus nos disse, é meditar, é comer, é ruminar essa palavra para descobrir qual é a vontade de Deus, qual é aquilo, qual é o projeto de Deus para a nossa vida, quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. É deixar que o Espírito Santo nos revele, é deixar que o Espírito Santo nos leve a fazer somente aquilo que o Senhor nos disser. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração, pedindo a graça de Nossa Senhora nos ajudar, nos ensinar a fazer tudo o que disse Jesus. Repitam comigo: ó Maria, Mãe Santíssima, nós te pedimos, ensina-nos a fazer somente o que Jesus disse. Ensina-nos, como a Senhora fez, a fazer somente a vontade do Senhor. Nós queremos, ó Mãe, como a Senhora, seguir os passos de Jesus. E queremos que o milagre aconteça na nossa vida e na nossa família. Nós queremos ver transformadas toda a água amarga em vinho novo, em vinho doce, gostoso. Agora, no silêncio do seu coração, consagra a Nossa Senhora toda a sua vida. Onde é que você está precisando de um vinho novo, de um vinho gostoso, de um vinho diferente? Onde é que a sua vida está sendo água amarga? Onde é que está sendo na sua vida difícil de obedecer como aqueles serventes obedeceram? Onde é na sua vida que precisa acontecer um milagre da transformação?
da água em vinho? Será que é a sua saúde? Será que você está precisando do vinho da saúde? Do vinho da alegria? Do vinho da esperança? Da fé? Da coragem? Coragem para fazer o que Deus quer? O vinho da aceitação das coisas que nós não podemos mudar? O vinho do perdão? Oferece para Nossa Senhora toda a água amarga da sua vida e peça a ela para levar a Jesus. E Ele pode, meu irmão, Ele pode, minha irmã, transformar essa água amarga em vinho novo, em vinho bom. Amém. Amém.